Venceslau Braz, 1760 aqui em Poços de Caldas. E no Guia de Negócios, que anuncia? Vende. Olha, a Prate Madeiras remodelou a sua loja e trouxe novas mercadorias. Agora, com mais visibilidade nos produtos, fica fácil idealizar como ficará na sua casa. São nichos em vários formatos e cores, prateleiras de vários tamanhos e diversos usos, móveis coloniais, puxadores, suportes em geral. Tem fruteiras também em 3 diferentes modelos e tamanhos, aceitando os cartões Visa, Master, Minha Casa Melhor, Móveis Card e Construcard. Prate Madeiras, Marechal Deodoro 458, em frente à Casa do Arte. E no Guia de Negócios, quem anuncia, vende. Vem aí um programa para reunir toda a família. Teste seus conhecimentos com a mais nova atração aqui da TV Poços. O TV Quiz estreia dia 9 de novembro, às 11h30 da manhã. E eu espero por você. Até lá! Nesta terça-feira, dia 22 de outubro de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Roberta Ecleide. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Bem-vinda novamente. Obrigada. Tá bom, hoje é o DIAG, né, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, segundo instrução aqui da nossa querida Roberta, e nós vamos falar a respeito desse assunto e também a respeito do autismo. As formas de se identificar crianças com esse distúrbio. Então, agradeço a sua participação. Também contamos com a presença da nossa colaboradora Marília Pereira. Tudo bem? Bom dia telespectador. É sempre um prazer Bem-vinda, estar Marília. aqui, principalmente hoje na companhia da minha querida mestra Roberta, e na companhia de vocês é sempre um prazer muito especial. Muito bom. Seja bem-vindo. Bom dia, bem? Fábio. Tudo bem? Também dá bom dia para a Roberta. É sempre um prazer recebê-la aqui. Estava sumida mesmo. É sempre um excelente bate-papo com ela. E a gente convida você a participar com a gente, a tirar suas dúvidas e interagir. É uma oportunidade, um momento para você saber mais sobre os assuntos que vão ser debatidos hoje. Então pode ligar 37216955 ou no Messenger, que é o Skype agora, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O Fábio vai fazer publicação no Facebook, se você preferir interagir pela rede social. Uma ótima noite também para o pessoal que sempre nos acompanha nas reprises. Como diz o Hélio, né, Fábio, no corujão aí do Jornal do Sul de Minas. O que leva uma pessoa, uma criança, a iniciar esse processo de gagueira, gaguejar, pensamento? Eu acho, você pode me corrigir, eu acho que o pensamento anda rápido e a boca não anda acompanhando, é isso? Não, não é isso. Não é isso. Eu falo isso até porque, com todo respeito aos que têm esse problema, meu pai era gago, né, e eu observava isso de uma forma muito clara nele. Na verdade, todo mundo pensa rápido, né? A diferença para quem gagueja é que há alguma coisa que não tem ainda a resposta, né? Eu acho que de maneira geral não existe a resposta para nada, né? Então tem discussões neuroquímicas, neurofisiológicas, discussões inclusive sobre o que se chama de pressão fonológica, né? Calma, pensa devagar, respira, né? E tudo isso deixa a pessoa mais tensa, e quanto mais tensa, mais ela gagueja. Agora, exatamente o que dispara não se sabe. Não tem ainda esse... Não, a resposta não tem. Tem várias tentativas de articulação e de resposta. Mas tem os tratamentos, graças a Deus, Tem, né? Eu faço parte de um grupo que chama Abra Gagueira, de São Paulo, que é um grupo para pessoas que gaguejam, como se fosse um grupo de apoio, isso. E nesse grupo, na Abra Gagueira, uma das coisas que a gente discute é que gagueira não tem graça, tem tratamento. A gagueira na infância tem cura, a gagueira no adulto tem tratamento. Não tem cura. Existem padrões distintos de gagueira? Classificações, por exemplo? Uma classificação Existem, que gagueja mais, outra que... Não faz muita diferença. O que importa é que a pessoa disflui, né? Quer dizer, ela tem uma disfluência constante. Todos os falantes têm disfluência, todos nós tropeçamos uma hora ou outra na fala, mas o gago tropeça o tempo todo.
Roberto, por que quando o gago geralmente vai cantar alguma música, ele não gagueja? E quando ele vai falar, ele gagueja? É uma coisa comum da gente ver. Porque a gagueira é um problema de prosódia, ou seja, de ritmo. Então, na hora que você coloca um ritmo, né, ele acompanha o ritmo e ele não gagueja. Tem, inclusive, uma técnica pouco usada, usando o metrônomo, aquele aparelhinho, né, da música, só que ninguém fala, eu vou lá na casa... Ninguém fala cantando, isso, né? Ninguém fala cantando. Né? Mas independente disso, tem várias possibilidades de abordar isso, né? Quem faz esse acompanhamento exatamente é o fonoaudiólogo, não é o psicólogo, né? O psicólogo pode ajudar quando existem aspectos de muita tensão, de muito nervosismo, né? De tentar compreender isso, mas assim, eu preciso fazer tratamento de gagueira, com quem é? Com o fonoaudiólogo. Mas a abordagem do psicólogo é somente em relação a isso, a essa parte da tensão da pessoa e não conseguir falar. Mas não resolve gagueira. Aí, no caso, o psicólogo é muito mais para a família, para ajudar a orientar nesse comportamento, talvez, do que para a própria criança. Eu fui professora do curso de fonoaudiologia há 10 anos. Não tem necessidade da psicologia, a não ser que a família queira, a não ser que se identifique em outras questões relevantes, né? Mas assim, a fala vai ser trabalhada com o fonoaudiólogo. Não, mas eu digo com relação à própria pressão, que a família esteja... Mas o fonoaudiólogo é habilitado para isso, ele também cuida da parte familiar. Também. Porque existe é sujeito a acontecer de uma família ver uma criança gaguejar e falar, fala tranquilo, fala calmo. Sim. E aí, é certo fazer isso? Orientar dessa forma? Não é legal fazer isso? Você faz isso com o falante, fluente? Né? Então a Maria está falando, você fica para ela, calma, fala devagar, respira. Fala mais baixo. Às vezes, quando chega alguém que está muito nervoso aqui, te fala, fica tranquilo. Mas não na fala, mas não sobre a fala. Sim, claro. Então é muito importante, com o gago, escutar o que ele tem a dizer. Né? Claro que tem todo um treino que a gente vai fazendo para poder prestar atenção no conteúdo e não na forma. Eu acho que a paciência é muito mais de quem está ouvindo, não é, Roberto? De quem está falando. Mas é só lembrar, você não faz isso com o falante fluente. É verdade. Você fica parado ouvindo o outro falar. É a mesma coisa. Podemos passar a nossa própria experiência. Quando nós estamos aqui e temos o conteúdo para falar, mas se de repente alguém faz uma pergunta e que nós temos que buscar resposta, nós não falamos tão fluentemente. Nós vamos buscar uns hiatos aí nessa fala, né? Então, a pessoa que já tem o problema, isso fica... Se você falar, a gente tem que ajudar, sem querer, o gago a falar. Ele está falando alguma coisa, se você tem... Sem querer, assim, acho que na falta da nossa impaciência, a gente tenta, sem querer, ajudar ele a completar uma frase. Eu penso atrapalha. Que isso é pior, não é isso que eu estou dizendo. É pior porque acredito que deixa a pessoa um pouco mais nervosa, no sentido de que parece que a gente está com pressa. E ela também não sabe onde é que ela tropeça, o que impede ela de falar, né? Agora, não é também uma coisa regular, né? A pessoa está gaguejando sempre, todas as vezes? Não. Ela mesma percebe, nossa, em tal situação eu fico mais tranquilo, né? Em tal situação eu estou tranquilo, mas estou gaguejando. Então, ele tem que saber como é que ele lida com isso. Aliás, como tudo na vida, cada um tem seus problemas, suas dificuldades, tem que saber manejar. Nós estamos falando agora, por exemplo, de uma configuração de uma gagueira num adulto. Sim. Mas e numa criança? A gente, na criança, quando é filho, quando é sobrinho, quando é próximo, a gente acompanha o desenvolvimento da criança e observa o início da fala e o início da gagueira também, quando é o caso. Né? E o que fazer? O que fazer é procurar um fonoaudiólogo. Sim, mas na lida com aquela criança, o próprio fonoaudiólogo vai orientar você a ouvir o que a criança está falando. Só isso. Mas e no caso, por exemplo, para eu entender um pouco melhor, assim, a criança não tem esses momentos de estresse assim tão deflagrados como o adulto, né? O adulto está no trabalho, está na atividade, tá tenso, aí começa a gente observa esse início da gagueira, mas na criança isso eu acho que é mais disperso, ela pelo menos não se manifesta dessa forma, né? Será? Não é isso. São outras formas, porque assim, o que você está chamando de estresse, no caso da gagueira, eu chamo de tensão. Tensão, eu quis dizer tensão. A criança tem tensão para várias situações, só que ela faz uma descarga na fala, tá? E isso faz uma apresentação gagueira. Ninguém sabe por quê. Então, se a gente volta no desenvolvimento, como você mencionou, de 100 crianças que começam a gaguejar por volta ali entre 3 e 5 anos, quando ela começa a produzir a fala dela, porque tem um período até 3 anos que a criança usa a fala que a gente empresta. Fala para a vovó, dá tchauzinho para fulano, fala obrigado, então ela vai usando uma fala emprestada.
Mais ou menos a partir de 3 anos, ela começa a fazer a fala dela. Tá? Elaborar, então, na hora que né? ela vai elaborando a fala dela. Então, em algumas crianças, mais ou menos em 3 e 5 anos, aparece o que alguns autores falam gagueira fisiológica. Não é uma unanimidade, muita gente não gosta desse termo, mas é digamos assim, uma gagueira comum, uma disfluência comum. De 100 crianças que começam a gaguejar nesse período, 98% vão ter remissão até 5, 6 anos. Vai sobrar 2% que vão ter remissão até a adolescência, 1%, e vai sobrar 1% adulto. A porcentagem de gagos é a mesma em todos os povos, em todas as línguas, é 1%. Tá? Então, assim, não se sabe o que determina isso, mas na infância é mais fácil trabalhar com a criança para que ela naturalize a técnica, que no adulto é mais complicado. Então, no momento da sessão, tem uma série de práticas, de técnicas que melhoram muito a fluência. Mas o adulto tem muita dificuldade de levar isso para a vida. Tá? Então, na criança, ela leva com muito mais facilidade. Por isso que na infância tem cura. No adulto não tem. Então, no adulto tem outras possibilidades, mas que às vezes custam uma certa artificialidade da fala. Tem um exemplo muito discutido, né, nos cursos sobre gagueira, que é o Murilo Benício. O Murilo Benício tem uma fala estranha, mas ele preferiu ficar com uma fala artificial do que continuar gago. Entendi. Agora, você falou da gagueira fisiológica. Existe alguma, assim, aí você citou que tem alguns concordam, outros discordam. Mas existe alguma mudança, por exemplo, na fonética, assim, na parte do céu da boca, língua? Não, isso provavelmente é da articulação da fala em nível cortical mesmo, em nível cerebral. Agora, o que? Não se sabe. Roberto, vou voltar só um pouquinho na questão, como você citou aí, o ator, eu não entendi a fala artificial. Como assim? É como se ele trabalhasse uma fala que não é dele, é isso? Isso. Isso é possível? É possível. É só observar como é que ele fala. Ele fala mais arrastado, assim, né? Ele não dá pausas, mas ele vai arrastando mais. Pelo menos assim, parece ser muito mais difícil, não é? Sim, mas é isso que eu estou te falando. No adulto, o adulto tem que ter muita vigilância. Agora, se para ele isso é mais importante, por que não? Né? Tem um outro personagem midiático, Davi Brasil, que fez disso um selo. Sem dúvida nenhuma. Né? Tanto é que às vezes eu penso assim, será que ele é gago mesmo? Ele faz graça, né? Porque... Não é possível fazer uma graça tão bem feita. Sei lá, né? Atores, né? Sei lá, mas pra ele, por exemplo, não é uma coisa que incomoda, né? Silvio Santos também fez disso, né? Uma graça. A gente acaba nem reparando, né? Que ele tá gaguejando, mas ele tá. Existem diversos apresentadores que puxaram esse cacuete, imitaram o Silvio Santos e falam gaguejando também, né? Sim. Para poder, eu acho que marcar alguma coisa, sublinhar alguma coisa na frase que queira, não sei. Roberto, e traumas podem causar a gagueira permanente ou por algum determinado tempo? Olha, todo gago tem uma história para contar. Ah, foi depois que, não sei o quê. Mas será que foi exatamente? A gente não tem como voltar a fita, né? E pegar ele criança antes daquele período. E uma pessoa que fala normal, ela pode vir a ficar gaga por um determinado momento? Existe gagueira adquirida por questões neurológicas. Certo. Quadros demenciais, às vezes um dos sintomas é a gagueira adquirida, né? Mas aí não tem tratamento, não tem possibilidade de remissão nenhuma. A Carol fez a pergunta se um trauma gera uma gagueira. Agora, a gagueira gera um trauma, certamente. Porque com certeza. Ela atinge a comunicação da pessoa e a interação, a socialização fica comprometida através da gagueira. Sim, e o gago é muito ridicularizado na sociedade. Isso, vamos tocar nesse ponto agora do bullying, né, que se chama. O estigma mesmo, né? O ser humano, eu brinco que o ser humano só tem 3 defeitos, né? O ser humano não gosta do desconhecido, né? Não gosta de sofrer e adora segurança. Então, aparecer alguém um pouco diferente, ele já se encapsula, né? Sou eu e não sou você. Esquisito é você, eu sou ótimo, né? E assim vai. Então ele começa, né? Quando alguém apresenta qualquer dificuldade, diferença ou particularidade, a gente se acopla, né? No nossa turminha, né? Critica o outro. E chamou de esquisito. Esquisito. Mas para isso que existem também, agora, por exemplo, o grupo de apoio.
porque eu digo sempre, é só através da discussão e da conversa que as coisas vão sendo solucionadas, vão se buscando esses caminhos mais fáceis e através da informação. E exatamente esse trabalho que a Roberta está apresentando agora, que vem dar esse tipo de apoio, né, que é o grupo da gagueira, né, Roberta? Esse grupo já existe há uns 4 anos aqui em Poços. O ano passado, eu e a Patrícia Cancian Cagnani, que é fonoaudióloga, paramos por falta de tempo. A gente fazia reunião todo mês, na segunda terça-feira do mês, na Casa dos Conselhos. E agora eu vou reinaugurar o grupo, né, lá na Faculdade Pitágoras, porque hoje é o DIAG, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, escolhido em 1998, para chamar a atenção do mundo para essa questão, né? E muito mais para como lidar com isso e como conviver, para que isso não seja estigmatizado, do que só ficar se preocupando com o tratamento com cura, né? Esse ano, no sábado, agora dia 26, vai ter o 6º encontro das pessoas que gaguejam em São Paulo, né? Em onde as pessoas que gaguejam vão falar de como elas vivem. Há uma discussão polêmica se deve ou não se colocar a gagueira como deficiência. Isso está para ser votado, né? E, enfim, os a favor e os contra. E a sua opinião? Eu sou contra. Porque eu acho que para o gago já é tão difícil ele entender que ele pode muita coisa, né? E ele fica muito assim, se eu não fosse gago, eu poderia tudo. Pois é, mas todo mundo tem defeito. Um é gago, outro é manco, outro é chato, outro é esquisito. Um é gordo. Né? Um é gordo, outro é magro demais. Outro é velho. O outro é velho, né? Velho o outro é preto e por aí vai. Velho não é defeito. Para a nossa sociedade é. Tudo que é diferente é estigmatizado. É muito engraçado isso quando você menciona o velho, né? Porque tem todo o ideal de juventude de uma coisa que dura 20 anos. Né? Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, queremos a sua participação, 3721-6955. Para participar pelo Skype, nos adicione no endereço Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e no Facebook, em breve, a publicação, rapidinho. Você pode participar, mandar a sua opinião, a sua pergunta, dando um curtir na nossa página, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltamos já. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Um governo mostra que é sério quando faz de Minas o estado que mais investe em segurança no país. Mostra que é comprometido quando destina mais 600 milhões de reais para a segurança. Mostra que é eficiente quando aumenta a força policial. Mostra que é competente quando moderniza e aumenta a frota de viaturas. Mostra que é inovador quando amplia o Olho Vivo. Minas, aqui tem trabalho, eficiência e compromisso com as pessoas. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais
mais fácil. O Alakazam Buffet orgulhosamente apresenta a festa mais divertida, mais animada e mais gostosa para você. Um verdadeiro parque de diversões, conforto, comodidade e ótima localização. Tudo com carinho e atenção da equipe Alakazam na realização do seu sonho. Alakazam Buffet Infantil e Teen, onde a fantasia toma conta da sua festa. Rua Nico Duarte 970, 37148269. Sabia que tudo isso fica bem perto de você? Esse é o setor de laboratório da Santa Casa de Poços de Caldas, o hospital mais completo da região, onde tradição e modernidade caminham juntas. Santa Casa de Poços, o melhor está mais perto do que você imagina. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando a psicóloga Roberta Ecleide. Estamos falando a respeito até agora da gagueira. E aí tem o DIAG, que é hoje, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Inclusive terá uma palestra hoje na Faculdade Pitágoras, né? Nos fale desse evento. Então, na verdade não é uma palestra, é a retomada do grupo de apoio, né? Que eu sou representante do Abra Gagueira, de São Paulo, Associação Brasileira de Gagueira. E esse grupo, vamos tentar retomar esse trabalho. Hoje é 6 da tarde, na Faculdade Pitágoras, Avenida João Pinheiro, 1046, na sala 2 do Prédio Novo. É um encontro breve, das 6 às 7, para a gente se conhecer, falar da proposta e ver se a gente consegue retomar novamente uma terça-feira por mês. Esse encontro, só fazendo, esse encontro é para as pessoas que têm a gagueira ou para a família, ou envolve que tipo de A intenção do Abra Gagueira é que seja uma reunião de pessoas que gaguejam. Sim. Então, os moderadores, eu e a Patrícia Cancian, que é fonoaudióloga, nós ficamos lá só como suporte, né? Mas é difícil as pessoas entenderem que... Mas e aí, os gagos vão falar como? Vai falando, como todo mundo fala. Né? Porque a intenção não é fazer uma palestra, né? Não é um grupo de informação, não que não haja momentos de informação. Então, em princípio, pode ir quem quiser, curiosos inclusive, mas, se possível, né, leve ou encaminhe as pessoas que gaguejam, porque são elas que precisam, às vezes, encontrar apoio. E de todas as idades? Qualquer idade. Crianças, jovens, adultos? Já tivemos... pais que levaram os filhos, adultos, homens, mulheres, idosos. Já tivemos várias possibilidades. É o primeiro passo para o TEL. É o primeiro passo, né? Tem várias oportunidades de... Sim. Legal. Bom, vamos mudar de assunto, então vamos falar do autismo, né? O autismo, temos falado bastante, a Marília também tem tocado bem nesse assunto. E a primeira pergunta do início, obviamente, como se identifica o autismo numa criança, num bebê? Bom, bebê eu acredito que não dê, né? Então, hoje existem 2 grandes documentos, né? Um é o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, na sua 5ª versão, que é da Associação Psiquiátrica Americana, saiu este ano, em maio. E tem a Classificação Internacional das Doenças, que está na 10ª versão, mas existe uma possibilidade de sair o CID-11, no ano que vem, no máximo 2015, que é o documento da Organização Mundial de Saúde. Nesses documentos se preconiza a avaliação de crianças até 3 anos. Existe um protocolo, né, porque assim, a avaliação clínica no autismo é muito importante. Existe um protocolo que se chama CHAT, né, que vai fazer uma avaliação das crianças da primeira infância. O problema é que no autismo tudo é muito rápido, porque o desenvolvimento da criança é muito rápido. Então, se você faz o diagnóstico de uma criança com 3 anos, você já está tarde, né? Então, assim, com 3 anos uma criança já tem que estar falando. Então, em 2004, começou um trabalho a partir de uma psicanalista francesa que chama Marie-Christine Lasnik, que chegou a morar no Brasil na época da ditadura, que hoje mora na França, que é uma discussão que se chama PREO. Escreve PREAUT, né? Se pronuncia PREO, que é uma capacitação sobre as pesquisas com autismo a partir de uma longa investigação de filmagens de crianças autistas. Então começou a se avaliar essa criança antes do diagnóstico. Então na Europa é muito comum fazer filmagens das crianças, no Brasil também né? Desde muito pequenas,
Então eles começaram a assistir esses filmes e começaram a observar sinais, né? A capacitação PREO começou no Brasil em 2009, né? No ano passado teve uma em Belo Horizonte, e eu consegui, né, convencer as pessoas que coordenam, a Érica Parlato Oliveira, que é fonoaudióloga e linguista, coordenadora nacional, e a Roseli Gaziri, que é coordenadora estadual, a virem começar essa capacitação aqui. Então a ideia é fazer aqui em Poços de Caldas um polo de capacitação e de avaliação e participar dessa pesquisa francesa, que já tem 15 mil crianças cadastradas, tá? Então, assim, é muito importante a gente fazer uma epidemiologia correta do autismo. Por quê? Porque se faz muita, como é que eu diria, muita apologia, tudo vira moda, né? Então a gente teve uma moda de hiperatividade. Então, algumas crianças precisavam de atendimento, precisavam de acompanhamento, e outras os pais queriam que precisassem. Isso, precisavam de limite, precisavam de clareza, de assertividade dos professores, dos adultos, orientação. Não era uma questão de hiperatividade, né? E fica tudo no mesmo balaio. Então, agora a novela está falando de autismo, aí vira moda. Não é bem assim. Então, a capacitação PREO, ela é especificamente para estudantes e profissionais da área de saúde e educação. Pode acontecer, uma mãe quer ir lá assistir. Pode, então, ela pode até ir, mas ela não vai ter informação sobre o que é. Depois que a gente conseguir essa capacitação, nós vamos começar uma série de pequenos cursos de discussão, de debates e de palestras especificamente sobre o que o autismo é, tá? Então o curso começa agora no sábado, dia 26 de outubro, com a Érica Parlato. Depois, dia 22 de novembro, com a Roseli Gaziri. É uma sexta-feira, é a única sexta-feira da capacitação. Depois a gente tem 30 de novembro, que é um sábado. Depois 7 de dezembro, sábado. 14 de dezembro, sábado. E 11 de janeiro de 2014, também no sábado. Sempre das 8 às 5 da tarde. Qual é essa carga horária? 48 horas. 48 horas. É o primeiro curso de extensão do curso de Psicologia da Faculdade de Pitágoras. Olha que legal. Roberta, é uma oportunidade, pelo que eu entendi você falando, de estar com essas duas profissionais, sim, não é? É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Não é você ter conseguido trazer aqui para Poços dois grandes nomes. A Érica está fazendo mas... pós-doutorado na França sobre isso, sobre essa discussão. Conhece todos os autores, que muitas vezes a gente discute em aula, né? Conhece de perto isso. E assim, essa é uma pesquisa de ponta, desenvolvida por vários profissionais e tem uma grande ligação com ciências neurocognitivas. Então, a avaliação é feita com a criança aos 4 meses, aos 9 meses, e depois, se houver algum sinal positivo, ela é revista por volta de 1 ano e meio. Então, é uma avaliação da criança, um protocolo, um documento, antes desse outro protocolo que eu falei, que é o chat. Né? Então, você avalia antes, e avalia e intervém. Por isso que chama prevenção do autismo. Então, não é simplesmente a gente olha, né, e não faz nada. A gente olha e intervém, né, para que essa criança não desenvolva autismo. Então, muitas crianças têm risco de desenvolvimento e não é autismo. Então, precisa separar uma coisa da outra, né? Porque assim, a expectativa de aparecimento de autismo não é tão alta, né? Quer dizer, nos clássicos, nos textos mais clássicos, né, é esperado mais ou menos entre 1 e 4 crianças em 10 mil. Quais são as bordas, as fronteiras do que é autismo e o que não é? Então, no DSM-5 sai uma proposta que eles chamam de espectro, que é uma avaliação dimensional, porque tem todas as variedades. Então, aquela ideia que a gente tem do autista que não olha nunca. Que então, não se alguns comunica. olham, alguns falam. Alguns jogam bola, né? Dizem que o Messi era. Tem esse não papo sei, aí, né? Não sei. Meu conhecimento de futebol é muito curto. Né? Olha, eu gostaria de fazer até uma intervenção na conversa, lembrando aos profissionais da área a grande oportunidade. Eu tenho dito muitas vezes aqui no programa, o Zambrano sabe disso, chamando a atenção da importância da Universidade em Poços de Caldas na nossa região. Então, desse crescimento e essa oferta dessa extensão universitária, que realmente é uma coisa muito especial. Queria chamar a atenção, então, de todos os profissionais da área para essa oportunidade, porque realmente, além da oportunidade, a qualidade dessa oportunidade, sim, né, Roberto? Sim. Então, fica o meu alerta aí e o nosso convite para os profissionais, que está aberta ainda a inscrição, né? Sim, a inscrição até sexta-feira.
Então, estamos até aqui falando direcionadamente para profissionais da saúde, estudantes da educação, estudantes também, que podem e devem aproveitar esta oportunidade. No próximo bloco, Roberto, eu peço para a gente tentar falar um pouco mais para os pais, ver o que pode, assim, numa linguagem acessível, o que é o autismo, né, e como tratar os primeiros tratamentos, né, após identificado. Então a gente vai fazer um intervalo e voltamos em instantes. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto. Não é só um lugar, é Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Você está buscando conforto e bem-estar? A Cirúrgica Poços tem o que há de melhor no quesito absorção de impacto em articulações e membros como joelho, quadril, coluna, tornozelo, dentre outros. O resultado é um conforto que lhe acompanhará todo o tempo e serve na maioria dos calçados. Venha realizar sua avaliação gratuita em menos de 3 minutos e se beneficiar deste incrível conforto. Estamos no Shopping Poços de Caldas nas sextas, sábados e domingos e de segunda a quinta, bem em frente ao ambulatório da Santa Casa. Cirúrgica Poços, qualidade que o doutor conhece, conforto que o paciente merece. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Um governo mostra que é sério quando faz de Minas o estado que mais investe em segurança no país. Mostra que é comprometido quando destina mais 600 milhões de reais para a segurança. Mostra que é eficiente quando aumenta a força policial. Mostra que é competente quando moderniza e aumenta a frota de viaturas. Mostra que é inovador quando amplia o olho vivo. Minas, aqui tem trabalho, eficiência e compromisso com as pessoas. É na Carneiro Casa e Construção. Preços imperdíveis. Pisos a partir de R$ 7,99 o metro quadrado. Tá muito barato. Confira algumas de nossas ofertas. Revestimento Lume a R$ 7,99 o metro quadrado. Piso Delta Luminária 43 por 43, R$ 10,99 o metro quadrado. Revestimento Porto Ferreira 33 por 45, R$ 19,99 o metro quadrado. Argamassa Quartzolite uso interno 20 quilos, R$ 8,29. Tudo em 10 vezes sem juros. Estacionamento gratuito e coberto. É só na Carneiro Casa e Construção. Aproveite! Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Voltamos. E eu pergunto para a Roberta, então, agora, o que é o autismo? Então, o autismo é uma situação, vamos chamar assim, né? Porque a gente não consegue dizer que é uma doença, porque não se consegue estabelecer uma história natural do autismo. Como a variedade é muito grande, não dá para você estabelecer, acontece assim e termina de tal maneira. Dizer que é um distúrbio, tá certo? Eu gosto muito da palavra situação. Tá, né? bom. É uma situação em que, precocemente, há dificuldade de comunicação, há um repertório de interesses muito restrito e uma linguagem prejudicada. Não na quantidade, na qualidade.
Quando saiu do DSM-3, ou seja, o DSM na terceira versão, para o DSM-3 revisado, surgiu um termo que depois caiu em desuso, porque não existe em português, que era pervasivo. A palavra pervasivo em inglês significa que tem outro desenvolvimento. Aí, na hora de traduzir português, não existe essa palavra, preferiram não colocar o neologismo e virou invasivo. Então, mas a palavra invasivo dá uma ideia de que vem vindo e aí algo irrompe e surge o problema. Eu acho que pervasivo caberia melhor, ou seja, é um outro desenvolvimento. Vem de novo a questão, por quê? Tem uma série de explicações, né? Mas a que eu encontrei mais recente, que foi agora em julho, num congresso sobre bebês, clínica e pesquisa com bebês, uma psiquiatra infantil fala que é um problema do circuito entre a mãe e o cuidador, entre o cuidador primário e o bebê, né? Em que esse bebê não consegue se apresentar e chamar a atenção desse cuidador, porque o bebê comum, ele chama, ele se faz olhar pelo adulto, já que ele precisa do adulto para sobreviver, né? Então ele cativa o outro, ele sorri, ele chama, ele se mexe e ele faz um jogo ali junto com o cuidador primário. E esse cuidador primário não consegue se aproximar. Então parece que existe do lado do bebê um excesso de sensibilidade, que ele não consegue se nortear pela movimentação do adulto, porque ele não consegue controlar, e ele adere aos objetos, porque o objeto ele controla, continua no mesmo lugar, tá? Então isso de uma maneira bem simples, né? Então essa criança não consegue fazer esse circuito, e aí ela vai ficando de fora, e como é muito precoce, isso vai começar a criar problemas no que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, o que está desenvolvendo na criança não é só o corpo dela, o cérebro dela se desenvolve, né? Nos humanos, nosso cérebro se desenvolve na relação com os humanos. Se eu não tenho contato, se eu não consigo me aproximar, porque é muito, eu tendo a me recolher em relação a essa aproximação. O cuidador primário começa a se afastar também, né? Então, assim, quanto menos a criança aproxima, também menos o cuidador vai se aproximar. Então, o trabalho é justamente tentar, o mais precocemente possível, fazer essa abordagem, né? Na França, a pesquisa Préau faz isso primeiramente com os pediatras, porque é o profissional que vê a criança todo mês, né? No Brasil, houve uma tentativa com o pessoal do Instituto da Família, em São Paulo, não foi fácil, né? E eles estão tentando devagarinho, porque não é uma coisa que faça parte, por exemplo, da própria formação, né, do médico refletir sobre isso, né, dessa intervenção, desse outro olhar. Em 2009, teve uma grande pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, uma pesquisa multicêntrica, que depois deu origem a um protocolo que chama IRD, Indicação de Risco de Desenvolvimento Infantil, desenvolvido pelo pessoal da USP. A Maria Cristina Kupfer e o Rogério Lerner, que fez uma modificação na cartilha de vacinação. Então, se você pegar a cartilha de vacinação, ela tem os traços dessa discussão. Quer dizer, o bebê de quantos meses, de tantos meses, ele olha, faz vocalização social, ele se faz olhar. Foi a partir dessa discussão da pesquisa multicêntrica inspirada no Préau. E como identificar? Para o leigo, assim, para a mãe, para o responsável, o primeiro talvez cuidador. Esse apoio mais que a importante, tá acho que o mais importante é assim, a criança comum se faz olhar. Estamos em, né, você que é jornalista acompanha isso, em tempos de anti-Caetano, né? Mas enfim, tem um momento daquele DVD circulou que o repórter pergunta para o Caetano por que ele canta. E o Caetano responde que ele canta porque quando ele cantava, a mãe dele gostava. Como ele gostava que ela gostasse, ele cantava. É isso que o bebê faz. Então, na hora que você pega uma criança de 4 meses, 5 meses, né, você faz cosquinha nela, ela ri, você ri, né? Aí você faz de novo, ela ri, você ri. Aí dá um segundo de diferença da sua aproximação, ela oferece a barriga, né? Quer dizer, a criança se faz desejar, ela se faz olhar. Então, uma criança de 3 meses que não esteja sorrindo socialmente, uma criança de 4 meses que não faz vocalização social, que é aquilo que você chega para a criança e fala assim, olha só, você... E a criança fala, você é mesmo? Nossa! A criança, essa vocalização social tem que aparecer por volta de 4 meses. Claro que não precisa ser aniversário, né? Mas tem que estar começando a aparecer ali. Então, assim, uma criança de 6 meses que não sorri, que não focaliza o olhar, né? Que não
não parece ficar mais acomodada se você deixa ela quieta do que sem a presença do adulto ou do outro humano, já começa a fazer pensar que há um risco. Não é que há autismo, há algum risco aí, né? Porque assim, nós sabemos, não é fácil criar crianças. Eu acho que assim, a gente tem uma invasão de um ideal, a gente estava falando isso no outro bloco, muito pernicioso para a educação das crianças, né? Criança não é objeto de consumo, criança não é alegre, divertida, uma felicidade, uma gracinha, porque educar é chato. Todo dia educar não é fácil, não é simples, né? Nós estamos numa época sem parâmetros, isso é uma discussão que não é minha, de muita gente. Então, assim, às vezes o pai cria todo um ideal de criança, né? E aí começa uma expectativa daquilo que ele não é e não percebe sinais comuns, né? A criança comum, ela gosta de estar com um adulto, né? Agora, esse gostar de estar com um adulto tem N variações. Tem que gosta de ficar rabugento, o mais chato, o chorão, né? O alegre, enfim. Agora, para além disso, por isso que a proposta capacitação PREO é importante. Assim, a gente precisa ter um foco. Tem muitas teorias, tá? Então vamos abraçar uma só, uma perspectiva só e vamos seguir, né? Porque aí os pais ficam muito desesperados. Eu lembro de uma época que eu acompanhei um casal com um menino de 6 anos, e que aí a última descoberta que tinham feito era uma determinada falta de nutriente, e aí o único leite que não tinha esse nutriente era um leite feito do arroz que tinha na Itália. Os pais ficaram desesperados para conseguir comprar esse leite, que era, na época, né, até chegar aqui, virava quase $30, né, a caixa. E aí outras coisas foram se perdendo. E cada hora eles estavam com um tipo de profissional, cada hora eles estavam com um tipo de perspectiva. Isso também é péssimo, né? Aquela velha história. Se está doente, você precisa de um médico, né? Tem que ser um médico só. Então tem que seguir um foco só, né? Então a proposta é essa, que a gente possa ter um foco só. Então, assim, o risco de eu falar para você, olha, assim, aí as pessoas vão começar a diagnosticar todo mundo, né? O seu filho, filho da vizinha. É importante ter um acompanhamento, né? Profissional imediatamente. O pediatra, eu acho que assim, existe o profissional de eleição da criança, que é o pediatra. Né? Ele vê a criança todo mês, ele vai observar, né, com formação ou não formação nessa área, gente, ele vai observar a escola que a criança está, né? Quer dizer, eu tive uma oportunidade alguns anos atrás de participar de um evento de capacitação o Pintando 7, a gente discutiu isso muito com as berçaristas, né? Quais são os sinais que você tem que estar atento. Então, assim, tem formas de fazer isso de uma maneira simples. Roberto, eu sei que a gente está no finalzinho, você falou nessa capacitação. E chegar isso por um pai, vindo de um professor, vindo de um pediatra, ainda é muito difícil essa aceitação, difícil. Não é? Isso é um trabalho como tudo na vida, né? Trabalho de muito tempo. Tá, identificamos. Os pais identificaram ou receberam um auxílio para identificação. É muito difícil, né? Até chegar no ponto de aceitação, quais são as primeiras abordagens? Bom, há 2 profissionais de eleição, nesse caso, né? Quer dizer, o psicólogo, o fonoaudiólogo, né? Nisso. Todas as avaliações clínicas são necessárias, porque às vezes a criança tem marcadores biológicos que complicam o acesso dela ao cuidador primário, né? E o que a gente está oferecendo, a oportunidade de a gente discutir sobre isso e fazer um polo de discussão permanente. Ver o que faz, né? Nesse primeiro momento. Isso. Legal. Eu quero agradecer, acabou o tempo, mas então... Obrigada. Agora nós fizemos as pazes, então você pode voltar semana que vem. Tá bom. Olha, uma pena que acabou o tempo de conversar com a Roberta. Mas volte mais vezes, viu, Roberta? A gente está sempre próximo ali, né? Moramos próximo, mas desejo mesmo que a gente possa tê-la mais vezes aqui, que é importante, e trazer o seu esclarecimento também é muito bom. Obrigado pela participação. Obrigada. Tchau. Tchau. Marília, obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço. Participar de um programa rico como esse hoje só enaltece a vida da gente. Muito bom. Tchau, Carol. Até amanhã. Vamos lá, rapidinho, Fábio. Terça-feira, então, 22 de outubro, no Jornal da Cidade de hoje, os veículos abandonados. A Prefeitura já recolheu das ruas 11 carros. Também aí, olha, no Jornal da Mantiqueira, ladrões explodem caixa eletrônico em Andradas, município aqui pertinho de Poços de Caldas. E no Folha Popular, homem é preso por tentar atropelar pai e filha. Ele tinha 21 anos, foi preso ontem, acusado de tentar atropelar o pai e o filho no bairro Santa Rosália. Tá aqui, olha, são as principais de hoje, aqui as manchetes dos jornais circulando na cidade. Para você, ótima terça-feira, até amanhã. Amanhã, quarta-feira, cedo, estamos de volta com mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Até lá. Tchau.
Poços, TV Independência, agora juntas com você. O que você vê na TV Poços, você vê na TV Independência. TV Poços, canal 22 UHF, canal 14 NET para Poços de Caldas e região. TV Independência, canal 8 VHF, canal 10 Master Cabo em Passos e região. TV Poços, cultura e lazer na